Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Mateus 19, 3 a 12. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram, para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador desde o início os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne, de modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração, mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo: quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento porque nasceram assim, outros porque os homens assim os fizeram, outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aqui os fariseus fazem mais uma vez como que uma pegadinha para Jesus, e é muito interessante, muito profundo aquilo que Jesus responde para eles, porque eles partem de uma circunstância atual no meio deles e até certo ponto natural, digamos assim, ou cultural, porque Moisés o tinha permitido. A situação que talvez hoje também nós vivamos, né? A dificuldade de entender e muitas vezes de se manter no casamento, no matrimônio. Na nossa sociedade hoje a gente vê aí que o casamento tem muita frequência em dissoluções, né, em separações, infelizmente. E Jesus, ao invés de simplesmente dar uma resposta contextual ali, ele volta às origens, né? Ele pega a base, ele pega a essência, não somente da situação do homem e da mulher e do matrimônio em si, mas ele volta à essência do ser humano e à essência da criação. Ele pega lá o início, os primeiros livros do Antigo Testamento, e vai relembrar o que Deus disse ao criar homem e mulher, que foram feitos um para o outro e que devem se unir e ser uma só carne. Ora, a partir do momento em que é uma só carne, para você dividir, você não consegue sem mutilar essa carne. Então é nisso que Jesus está falando a respeito da união legítima, do matrimônio legítimo, aquele que os esposos, que os cônjuges realmente celebram e desejam viver. Então isso está, né, alicerçado na essência do ser humano. É algo central da criação e do ser humano. E aí os discípulos mesmos, né, acham difícil isso, acham essa situação complicada, né, de viver sempre com o mesmo casal, né, de se unir para sempre. Tanto é que eles colocam, né, é melhor então nem casar-se. E aí Jesus vai falar, olha, né, vocês precisam entender, assim, tem gente que talvez não tenha vocação, talvez não, né? Nas entrelinhas nós podemos entender claramente isso. Jesus vai dizer que tem pessoas que não foram feitas para o matrimônio, que foram feitas para o celibato, para viverem sozinhas. Alguns por opção, para o evangelho, para o reino de Deus, né? Na Igreja Católica há muito disso, né? Mas no cristianismo há muito disso, né? Pessoas que se dedicam inteiramente à evangelização e abrem mão, né, de uma união conjugal, então vivem no celibato. Há aqueles que realmente, é, pela cultura, pela situação, talvez pelas experiências de vida, acabam também optando por ficarem sozinhas, por não acharem ou não quererem, né, chegar a um determinado momento da vida acharem melhor permanecer assim, e aqueles que talvez nasceram também é, para isso, né, nasceram com alguma situação, sei lá, genética, cultural, toda a questão de crescimento, enfim, tantas situações que nós vemos na nossa sociedade. E Jesus já tinha essa noção lá atrás, né? Há muito tempo atrás. Mas então, para dizer que às vezes nós criamos culturas, criamos situações pelo nosso coração, pelos nossos desejos, pela nossa vontade, mas Jesus vai sempre resgatar aquilo que é essencial, né? A partir da palavra de Deus, a partir daquilo que Deus criou para todos nós, a partir da essência daquilo que Deus, o próprio Deus,
nos criou, né? Então, a gente precisa respeitar essa questão, porque ela é uma questão sagrada, né? É um vínculo que Jesus destaca, um vínculo que Deus criou, é um valor eterno, um valor que não deve ser rompido por caprichos humanos. Nós temos muitos caprichos e muitas vezes queremos que a igreja, que a doutrina, que a palavra de Deus, que a vontade de Deus seja feita conforme os nossos caprichos e desejos. E é preciso respeitar a vontade de Deus, porque ela é um princípio eterno e tem muito mais valor e solidez para a nossa vida, para a nossa existência. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.